Olá pessoal, tudo bem? Eleições 2022 chegando e para informar você, eleitor, sobre todas as regras, eu vou conversar agora com Carlos Alberto Alves da Rocha, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Doutor, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de levar mais informações aos eleitores mato-grossenses. Bom, a primeira mudança aqui para Mato Grosso, o horário de votação vai ser das 7 da manhã até as 4 da tarde, seguindo o horário de Brasília. Por que dessa mudança? O TSE tentou uniformizar o horário no Brasil. A gente via que falavam que poderia ter alguma manipulação, alguma mudança. Naqueles estados ficavam mais para trás, né? Como o nosso, que tem 1 hora de diferença, o Acre tem 2 horas, e vários estados possuem um horário diferenciado de Brasília. Então, foi uma tentativa de uniformizar. E é evidente, os estados que têm 1 hora a menos, né, precisaram se ajustar ao horário de Brasília. Então, nós agora começamos a votação às 7 horas e vamos até 16. Você tem um outro exemplo, o Acre começa às 6 da manhã, vai até às 6 da tarde. Então, para não ter confusão, o nosso é 1 hora a menos, né, 7 horas até às 16. E outro motivo era aquilo que também se falava muito, né, que aquelas pesquisas de boca de urna, né, de intenção de voto no dia da eleição, eles às vezes vazavam, né, em Brasília, em São Paulo, antes do horário, terminava Mato Grosso, Acre e outros estados. E isso poderia influenciar também esses eleitores. Então, de uma forma para pacificar, uniformizar, é que veio esse horário. Não tem nada a ver com urna, nada a ver com candidato, com nada. Outra alteração que o eleitor deve ficar atento é em relação ao local de votação. Alguns locais foram alterados. Como que o eleitor ele consegue, doutor, identificar ou checar onde ele vai ter que votar para evitar uma surpresa? De repente você vai numa sessão que você estava acostumado a votar, para evitar então aquela surpresa, o que ele deve fazer? Exato, são duas informações importantíssimas, o do horário e do local de votação. Vários locais de votação, eles foram alterados em fase de reforma de escola, ter vindo uma unidade escolar ou uma outra órgão público mais perto, que tem uma acomodação melhor, acessibilidade melhor, e por isso que ocorreram várias mudanças. Agora mesmo, se você pegar, hoje foi feita uma transferência de uma escola no Pedra 90. Em face dessas chuvas, houve um problema sério na escola no Pedra 90, e hoje está sendo alterado esse local de votação, né? Então, todos que vão se dirigir, que não têm certeza ainda se houve alteração, eles podem consultar no nosso 0800, pode consultar no site, pode ligar na ouvidoria, e quem tiver o e-título pode entrar e conferir qual o seu local de votação. Confira antes, porque a gente ouve falar, muda o local de votação, inclusive para as pessoas terem problema e não votar. Não é isso, de forma alguma. A Justiça Eleitoral quer propiciar a melhor comodidade, a maior facilidade para o eleitor, né? Mas tem escolas que estão em reforma, então ele é obrigado a mudar. Essa que eu estou falando no Pedra 90 foi agora, quarta-feira, que houve problema e nós vimos Ou seja, o em temporal, cima da hora praticamente, né? E nós tivemos que mudar, não dá para aproveitar lá, né? Então, todos podem fazer essa consulta e devem fazer essa consulta antes de votar. E, presidente, para fazer a consulta, então, é só usar o número do CPF? Isso, pode usar o número do CPF, se não tiver o título. Se tiver o título, se ele tiver o e-título, já vai direto no seu local de votação, vai informar. Do contrário, ele entra no site, coloca o seu CPF e vai informar qual é o seu local de votação. Falaram que não poderia votar com camisa que tivesse símbolo nacional, seja da seleção brasileira ou qualquer outro símbolo nacional. O que o TSE, os TREs instruíram são os mesários não irem com camisa de candidato, não irem com camisa do Brasil, que tá hoje aquela polêmica que a camisa do Brasil, você partidário de um ou de outro, né? Então, os mesários
os mesários, não os eleitores. Não, eleitores não. Eleitores vão votar. Você não pode ter 10 pessoas com camisa do Brasil e começar a andar por ali e tal. Ué, isso você está sozinho, você está querendo fazer uma propaganda de alguém, ou com outra camisa de outro candidato, seja deputado estadual, federal, um grupo de pessoas andando e tal. Aí você está dizendo, olha, nós estamos fazendo a propaganda aqui no dia que é proibido. Você pode fazer, andar de forma silenciosa, sem fazer a propaganda do seu candidato. Isso não tem problema. Falando agora sobre crime eleitoral, ou um crime que desrespeite às regras eleitorais. Se a pessoa for flagrada filmando o voto dela, o que pode acontecer? Ela pode ser presa. Primeiro, porque ela já está com o celular lá, que é vedado, certo? Segundo, que ela não está garantida, apesar de ser o voto dela, ela está filmando por algum motivo, né? O sigilo de voto dela pode ser passado para algumas outras pessoas. Nós sabemos que uma das regras de você não entrar com o celular, não filmar, não tirar foto, é a garantia do próprio eleitor. Porque se eu fizer isso, eu posso estar vendendo meu voto. Eu saio dali, vou lá no candidato tal, ó, tá aqui, votei em você, dá o meu dinheiro, dá o meu par de sapato, dá o que for que combinei. Ou uma facção criminosa pode estar envolvida, obrigando a pessoa. Certo? Então, isso tudo é para garantir o próprio a liberdade de escolha do eleitor. Né? Então, se ele for pego, ele vai sofrer a prisão primeiro em flagrante e já vai. E hoje não tem mais cadeião, né? Nós já explicamos, vai ser levado diretamente para o órgão da polícia. Cuiabá, Várzea Grande, tem a Polícia Federal e vai ser levado para a Polícia Federal. Onde não tem a Polícia Federal, vai ser levado para a Polícia Civil, para uma delegacia. Doutor, para a gente acelerar aqui, como é que vai funcionar a urna eletrônica? Tem urnas novas, né, uma certa quantidade de urnas novas, que ela funciona de uma forma diferente. Já está rolando também uma fake news em relação a esse gap que ela tem para aparecer o nome, a legenda, com as informações do candidato. Eu já vi vários vídeos aí rodando. Aqueles são mais rapidinhos, né? Eu mesmo, você vai lá, aperta os 2 botõezinhos, vamos dizer, para governador, para presidente, são 2 números, você digita ali e já vai no confirma. A hora que você olhar, fala, votei errado. Não era isso, eu cliquei no número errado. Você não tinha mais jeito, né? Hoje você digita, você vai esperar de 1 a 2 segundos, que vai estar lá para você conferir o que você fez, certo? E aí você vai confirmar. Se você colocar lá e já for direto fazer como a gente fazia anteriormente, você clica no número e já vai confirmar, ele não vai confirmar o teu voto na hora. Ele não vai. Você vai ter que aguardar aquele segundinho. Agora, se você apertar esse confirma enquanto ele está aguardando, não vai anular seu voto. Não vai voto para o outro. Não vai acontecer nada, nada. Você simplesmente vai ficar batendo, não vai ter sucesso no confirma. A hora que passar aquela mensagem, aí sim. Então, se você clicar ali já de imediato, não tem problema nenhum, não existe nada, você não está anulando o voto, está fazendo nada. É só um segundinho a mais que a máquina, como ela faz o que você manda, então ela foi programada para você esperar um pouquinho, um segundinho a mais, para você ter certeza que o que você está digitando é aquele número, certo? É só isso, não há nada, essas fake news que estão saindo por aí, que você aperta na hora que estiver aguardando, vai anular voto. Outra fake news vinculada a isso, que se você não votar em todos, não vai valer o voto para presidente, se você tem que votar em presidente para valer os outros, é tudo fake news, você vai votar no normal. O voto é único, em quem votar vai ser computado. Se não votar para outros cargos... Você vai votar aí, se eu quiser votar só num cargo, se eu quiser votar em 2, vou votar do jeito que eu quiser. Certo? Não tem... você tem que votar em tudo para computar, para você votar no presidente. O voto é único. É fake news. Se eu quiser pular um deputado, aperta o branco lá. Aperta o branco, aperta o nulo, você vai para o próximo.
Não tem... Tem a tecla branca, né? É isso. Eu não quero votar no senador. Eu aperto o branco, pulei o senador e próximo passo. Ou você vai lá, bota um número que você anular hoje, que 90, né, não tem nada. Você vai lá 99, vai ser nulo teu voto. Não tem partido, não tem nada. Né? Então, não tem nada disso de você ter que votar em todos para computar de presente. É tudo fake news. Entendi. Então, tá explicado aqui, o voto ele é computado individualmente, você vai lá e escolhe para quem você quer votar, mas pensando no exercício democrático, é interessante que a pessoa vote para a maioria dos cargos, né? A gente dá como exemplo o branco, o nulo, né? Mas o importante é que o eleitor votasse mesmo, escolhesse o seu candidato, deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Que escolhesse, porque o destino nosso vai estar na mão dos eleitores. Exatamente. Né? Eu posso ter a preferência por um candidato e o outro que ganha, mas foi a preferência da maioria dos eleitores. Perfeito. Doutor, para a gente fechar aqui, então, votação paralela, como é que vai funcionar? A votação paralela, ela vai estar centrada na FATEC, né? FATEC, Isso. na 15 de novembro. Isso. Ali, elas vão ser colocadas numa sala fechada, com filmagem desde a hora que chega até a hora que vai encerrar a votação, filmagem tempo integral, para todo mundo ver, ninguém manipulou, ninguém mexeu. E por quê? Porque você foi buscar uma urna aleatoriamente, né, em tal município. A gente não sabe qual que foi. Ele foi lá e pegou. Ela veio aqui. Então ela tem que estar preparada para ser votada. Os partidos políticos receberam os papéis onde eles preencheram os números dos candidatos, federal, estadual, governador e tal. Os nossos servidores pegam esse papel aqui, digitam, exatamente como está aqui, digita na urna eletrônica. O papel vai lá para a urna de lona e aqui fica registrado o eletrônico. No final da eleição, você vai contar esses votos que estão aqui no papel e totalizar esses que estão na urna. E os dois têm que bater, certo? Os dois têm que bater. Aqui deu 25, aqui deu 25. Aqui deu 30, aqui deu 30. Para provar que a urna, que veio aleatoriamente de algum ponto do estado, preparada que estava lá, não sofreu nenhuma alteração e deu exatamente exato. Perfeito. 2 dessas urnas vão ser feitas com biometria, que o TSE atendeu um pedido do Ministério da Defesa, onde o Ministério da Defesa alegou que poderia, esse teste aqui, poderia dar alguma divergência, porque você não tinha a biometria, era o próprio servidor que estava fazendo. Então, essas 2 urnas serão eleitores que votam lá, certo? Convidados a se dirigir a essas urnas e colocar a sua digital, certo? Para quê? Para liberar a urna, que é para mostrar, olha, ele liberou a urna aqui e liberou no voto que ele deu lá. O voto dele lá foi normal. Agora ele só foi convidado para vir aqui liberar a urna, para a gente fazer essa votação e provar que com a biometria a urna também funciona. Show. Presidente, deixar uma mensagem agora para o eleitor. Domingo, dia 2 de outubro, dia de cada um ajudar a escolher o futuro do país, né? E eu acho que falar também que a votação no Brasil é segura, as urnas eletrônicas desempenham uma função importante e exige um trabalho de muita seriedade e de garantia ao voto do cidadão brasileiro. Exatamente. Nós confiamos, eu repito, nós confiamos na honestidade, na lealdade do povo mato-grossense. Sabemos que é um povo ordeiro, não quer ver nenhuma desavença, nenhum fato que macule essa eleição. Então esse é o primeiro ponto, nós confiamos. Os eleitores devem confiar na justiça eleitoral. E eu tenho dito várias vezes, para nós, mato-grossenses, nós deveríamos confiar mais ainda na urna eletrônica, porque ela teve início aqui em Mato Grosso com um servidor do Tribunal Regional Eleitoral. O protótipo dela foi daqui que saiu.
Aí que vieram essas melhorias, né? Mas ela era uma urna de colher os votos, e foi aqui. Então, nós devemos confiar, inclusive, nesse Mato Grossense que deu o pontapé inicial nessa urna que nós temos hoje, confiável. Todos os testes têm sido feitos, têm sido demonstrado, tem sido chamado toda a sociedade para comparecer. Nós fizemos a lacração das urnas com edital, convidando os partidos políticos todos. E vou lhe dizer uma coisa, ninguém compareceu, certo? Então, eu particularmente, eu não admito que quem critique podia estar lá vendo como é que funciona, como é que é feito o lacre, como é que é inserido aquele sistema dentro da urna, né? Para ver. E nós sabemos que isso não ocorre, não tem problema nenhum. E eu espero que nesse dia festivo todos exerçam o seu direito de escolha, escolham bem, pensem que o nosso futuro depende de cada eleição, cada político que vai assumir o seu cargo, seja presidente, governador, deputado federal, estadual e senador. E teremos uma excelente eleição e eu conto com todos. E para agradecer o senhor por essa entrevista muito esclarecedora, está aqui um presente aí do grupo André Mitchels, Conexão Poder. Obrigado. Repórter MT. Obrigado. Deixa eu ter vindo aí esclarecido ao eleitor. Uma canequinha para você tomar um café. Segunda-feira, de manhã, tranquilo, depois dessa turbulência das eleições. Se Deus quiser. Né? Tudo certo. Obrigado. Obrigado. E a você, muito obrigado pela tua audiência. Até o próximo Repórter MT.